Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E hoje eu serei a professora de vocês do 8º ano. Como vocês estão? Nossa aula de hoje será uma aula especial. Mas antes de dar esse spoilerzinho de como vai ser nossa aula, eu queria apresentar as mulheres maravilhosas que estão comigo aqui nesse estúdio. Gisela, que fará a nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis. Aulas que estão disponíveis tanto no nosso canal do YouTube Educa Recife, quanto no nosso aplicativo Educa Recife, que vocês podem baixar tanto nas lojas de aplicativo, quanto pelo link do QR Code, pelo QR Code que estará na tela, tá certo? E a maior novidade do aplicativo é o chat, essa ferramenta de interação. E quem faz nosso chat hoje é a professora Viviane Santos. Oi, gente. Oi, 8º ano, tudo bem com vocês? Eu já estou aqui conectada no chat, então participem da aula, deixe o seu comentário, tá certo? Que hoje a gente tem uma aula diferente, né, professora Camille? Uma aula especial. Isso! E a professora Viviane não só está aqui no chat, como ela é basicamente a aula, e vocês vão entender como é que foi isso. Para começar, a gente pode revisar um pouquinho do que vocês já viram de entrevista, né? Como se faz uma entrevista e suas principais características. Então, o que é que a gente já viu? Que é um gênero dialogal, que é a necessidade do controle das perguntas, né? É esse gênero de perguntas e respostas. E a entrevista também serve para conhecer melhor o povo e sua cultura. Eu pergunto, vocês conhecem a cultura de vocês, a nossa cultura, a cidade do Recife, a cidade de Olinda? Então, vamos conhecer um pouquinho, a nossa cidade e a nossa cultura. 11 de março, que é uma data que está se aproximando, visto que hoje é 11 de março, é que dia? É aniversário de Recife e Olinda. A gente diz que é o aniversário das cidades gêmeas, que mesmo que haja uma diferença de alguns anos, a data é compartilhada. Juntas, as duas colecionam histórias culturais ricas e que abrange uma série de propostas artísticas. Então, a dança como o frevo, a dança com o frevo e com o maracatu, a culinária com o cuscuz e o bolo de rolo. Bolo de rolo este que, se vocês não sabem, é patrimônio imaterial cultural da nossa cidade. Billy está aqui fazendo corações, porque quem não ama um bolinho de rolo, né, gente? E olhe, aos que não compartilham do nosso bolo de rolo, rocambole nunca será bolo de rolo, certo, gente? Eu acho que todo mundo concorda. O cuscuzinho, né? Tem café da manhã melhor que um cuscuzinho com ovo, uma manteiguinha, um cafezinho com leite e uma fatia de bolo de rolo? Não tem, né? E também as artes plásticas, como as artes de Brenan, né? Que a gente consegue ver, por exemplo, como no obelisco do Marco Zero. E aí, seja pelas artes plásticas ou pela literatura, né, já que a gente tem um rol de autores e autoras muito importantes para a nossa literatura, que são pernambucanos, como Manuel Bandeira ou João Cabral de Melo Neto, o fato é que as duas cidades possuem um afeto enorme de seu povo. E aí, o que é que a gente pode definir como um ponto de convergência entre Olinda e Recife, gente? O carnaval. Tem festa mais recifense e mais olindense que o carnaval? Não tem. Que, por sinal, fez muita falta, né? Mas, com certeza, em breve a gente vai conseguir comemorar em segurança, né? Mas, o carnaval é o quê? É, sem dúvida, a maior demonstração cultural das duas cidades, de Recife e Olinda. Até porque é uma festa bastante compartilhada, né? Geralmente, quando a gente aproveita o carnaval, a gente faz esse circuito de Olinda e Recife, né? O carnaval chegou ao Brasil ainda na época da colonização do século XVI. Mas só no século XX os ritmos musicais, essencialmente reconhecidos como o samba, o frevo e o maracatu, passaram a fazer parte dessa festa. Então a gente pode ver que essa festa popular, né, que a gente conhece, ela foi se modificando ao longo do tempo e foi assimilando outras expressões artísticas. E a gente tem o quê? Qual é o maior símbolo desse o galo da madrugada. Chega a ser uma experiência, né? Ai, vamos ver o dia que vai sair o galo. Qual é o tema do galo? Como o galo estará
ornamentado, né? Há quem vá no dia ver como é que está o galo no dia que é revelado. Então, a nossa cidade realmente, ela vive em prol do carnaval nesse período, né? E o Galo da Madrugada, o maior bloco de rua, não é mesmo? Visto que também somos bairristas e a gente protege nossos títulos, é esse símbolo, né? Ó, hoje, o Galo da Madrugada é o maior bloco carnavalesco do mundo. Então, imagine, a gente tem o maior bloco carnavalesco do mundo. E por isso, em 1984, ele entrou no Guinness Book, o livro dos recordes. E aí, na verdade, agora, eu queria passar para a professora Vivi para perguntar como é que está o chat, como é a relação dela com o carnaval, o Galo da Madrugada, essa expressão cultural, a cidade de o aniversário de Recife e Olinda, né, gente? Isso, ó. Para começo de conversa, Recife está fazendo 484 aninhos só. Um Jovem, bebê. Um bebê. E Olinda está fazendo 486 anos, olha aí. Bem próximazinhas de data de nascimento, né? Primas e irmãs. Isso. Irmãs próximas. E temos chat, viu? Tem bastante gente no chat aqui acompanhando a aula. Perguntei se eles gostam de carnaval. Eles ainda estão aqui tentando me responder. Eu, particularmente, gosto bastante. Eu acho a dança muito incrível, a música muito incrível. Eu acho que é um momento de alegria generalizada que a gente, né, compartilha, e é uma energia surreal, minha gente. Estou com muita saudade do carnaval. Que bom então, né? Que bom que tem gente no chat, um beijo para todo mundo. E nós vamos matar essa saudade ano que vem, tenho certeza. E se eu perguntar para vocês sabiam que por trás do galo existe um artista? Existe uma mente que vai pensar, que vai bolar, que vai elaborar o projeto artístico. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver o gênero entrevista na prática. Por quê? Porque a professora Viviane Santos e a professora de ciências Isabel Borges entrevistaram o artista plástico responsável pelos designs do galo, e é justamente essa entrevista que a gente vai ver agora, tá certo? Então eu vou pedir para a Billy colocar aí para vocês o vídeo, aproveitem e comentem, que eu tenho certeza que vai ser incrível. Para aulas digitais, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei sua professora de língua portuguesa. Mas, na verdade, a gente está aqui numa missão super especial hoje. Eu tenho um entrevistado aqui durante a minha aula, tá certo? E a gente vai bater um papo bem legal com o Leopoldo Nóbrega, que é artista plástico, que realizou o Galo da Madrugada, pensou, idealizou, né? E se tornou um grande sucesso nos últimos anos. Então, eu estou aqui acompanhada da professora Isabel Borges, a gente já vai falar com ela para fazer essa entrevista. E antes da gente começar, eu queria apresentar a Gisela, que será a nossa intérprete, vai fazer a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Muito obrigada, Gisela, tornando a nossa entrevista muito mais acessível para todos, tá certo? Vamos lá comigo, vamos conhecer. Nós temos aqui a professora Isabel. Olá, Isabel. Olá, Viviane. Olá, alunos e alunas. É um grande prazer receber esse artista, não é? Nesse período, é muito interessante que a gente possa colocar para vocês um pouquinho da história desse artista e também do trabalho, que é o mais importante, não é, Viviane? Sim, com certeza. Conhecer a pessoa e conhecer a obra, né? Que é tão importante quanto, né? E a gente começa, o Leopoldo Nóbrega é recifense, tá, minha gente? É artista plástico da nossa terrinha, gosta de carnaval, tanto quanto a gente. E assim, eu queria começar a nossa entrevista, Leopoldo, perguntando há quanto tempo você faz o Galo da Madrugada. Bem, gente, primeiro é um prazer estar aqui, agradecer essa oportunidade, compartilhar um pouquinho dessa energia. E a gente faz o Galo desde 2019, né? Começou em 2018, porque foi a preparação desse projeto para o ano de 2019, também o de 2020, e as ideias não param, né? E vocês vão preparando o Galo um ano antes, é isso? Um ano antes, mais 6 meses a gente intensifica, né, essa parte das reuniões realmente, com a prefeitura principalmente, que é quem vai dar o drive desse tema, e dessa sintonia com o maior carnaval, que é o Carnaval do Recife, também com a agremiação. Então a gente vai alinhando essa expectativa, e 2 meses antes do carnaval é quando a gente, de fato, começa a entrar no galpão mesmo para poder realizar isso. Correr
e fazer o que tem que ser feito. É uma correria grande. É uma correria grande, porque o carnaval não espera, né? O carnaval é o dia dele, está marcado a hora, e o sábado de Zé Pereira E é de madrugada. é aguardado, é verdade. Quando a gente está na ponte lá para montar o galo, já começa o carnaval para a gente, porque a partir dali ninguém dorme. Sim. E o mundo todo já está acompanhando essa verdade. pré-produção do Galo da Madrugada. É uma transmissão mundial, né? A gente fica aqui achando que é local, todo mundo está bem habituado, né, a ir para o Galo, mas está passando para o mundo todo, minha gente. É uma grande responsabilidade, Muito, né? muito. Ao vivo. Ao vivo. E eu fui olhar os seus trabalhos, o Galo de 2019 tinha como tema o Frevo Mulher, não é isso? E o Galo de 2020 tinha o tema o Galo Circense de Olho no Futuro. Achei o título muito curioso, o tema muito curioso. Então, a minha segunda pergunta, Leopoldo, tem a ver com isso. Que tipo de pesquisa você realiza para pensar no projeto do Galo e como essa pesquisa ela é feita até decidir qual o tema? Não, o meu tema é o Frevo Mulher. Então, o tema Frevo Mulher foi um tema do bloco, né, da agremiação, que são dois temas. O tema da prefeitura é um tema que norteia o carnaval como um todo, e o tema do bloco que faz uma homenagem especificamente, no caso, ao Frevo Mulher, e outros temas, como teve também J. Borges. Né? No nosso caso, o drive ele vem primeiro desse carnaval maior, que é o carnaval do Recife, que é o alinhado pela prefeitura. E a partir daí a nossa pesquisa criativa, ela começa de acordo com que materiais e que conceitos a gente quer trazer para a experiência do Projeto Galo. Porque no final, você pode olhar uma roupa, uma fantasia e achar que é uma lantejoula, ou você pode mostrar como é que se faz cada uma lantejoula e fazer diferente essa lantejoula. Então, o processo, ele é muito mais interessante para a gente que tem uma visão criativa, né, tanto da economia criativa quanto dessa multidisciplinaridade que a gente tem, quando pensa na sustentabilidade, no desenvolvimento, na economia, na ancestralidade, né, na raiz, na tradição. Então, tudo isso está dentro dessa atmosfera de criação do Galo da Madrugada. Agora, com certeza, a importância de escolher materiais que sejam sustentáveis, ou caminhos que sejam mais inclusivos, ou inovação dentro da experiência do Galo. Né? Quando a gente aproximou mais de 740 crianças do Brasil e do mundo para co-criar uma fantasia, tem muitas inovações implícitas dentro dessa experiência. Então, a gente imagina que ele vai além da quarta-feira de cinzas. Né? A gente quer que exatamente esse processo ele possa continuar. Não é uma obra estática que, quando acaba, você tem 8 toneladas de resíduo. Sim. Ela tem 8 toneladas de história que continua reverberando e que muitas daquelas partes são aproveitadas para o outro ano ou para outros projetos. Né? Já era uma prática nossa, como um espaço multicultural Arte Plena, executar projetos de cenografia que tenham esse olhar com a sustentabilidade. Sim. Então, o Galo foi uma grande oportunidade de comunicar isso para o mundo, com uma potência gigante do Galo, e falar um pouquinho sobre essas tecnologias, sobre arte, sobre a importância de você aproximar arte e ciência. Né? Tudo isso está dentro dessa experiência do Galo, um turismo criativo. Você imagina que pessoas de Nova York que co-criaram partes de uma roupa, elas estão vinculadas ao maior carnaval do mundo, emocionalmente, para o resto da vida. Para a história. Para a né? história. Então, todas as obras foram utilizadas dentro de uma estrutura cenográfica híbrida, né, no contexto de usar a tecnologia digital e usar a arte, né, a liberdade criativa. São muitos detalhes que são trabalhados e que tudo isso faz parte dessa intenção de confecção de um galo gigante. Não é só o galo, mas é o processo. Ele é uma ideia, é maior. E é interessante, né, nós como educadores que somos, e eu acredito que até, quem sabe que alguns dos nossos alunos participaram aí dessa produção. Quem sabe, né? Pois é, nós vimos que você preparou uma oficina, Sim. primeiro essa oficina com os nossos alunos, né, com os nossos jovens aqui de Recife, e abriu para o Brasil e abriu para o mundo, como você disse, até jovens, crianças de Nova York participaram dessa produção. Isso é muito interessante, porque é uma forma de você proporcionar esse despertar da arte, não é? Imagina que honra uma família vindo visitar o Galo e a criança, o jovem, apontar a sua produção. Totalmente.
Então, eu queria que você contasse assim um pouquinho para a gente, né? Como é essa emoção, é uma ideia tão magnífica de não ser só o artista com um grupo de artistas, mas de futuros artistas. Eu acho que é aí onde vem essa questão do seu tema, de olho no futuro. De olho no futuro, com certeza. Eu vou te contar, eu acho que essas inspirações, quando elas são realmente incríveis, né? Elas são obras maior, de outra dimensão, que querem que o universo comunique e execute aquilo, porque é tão redondinho, é tão bom, né? E a coisa vai fluindo. Eu me lembro que as oficinas foi uma maratona, porque foram, acho que quase 30 oficinas. Você imagina pegar um avião daqui para Salvador, Fortaleza, Rio, São Paulo, Minas, fora, articular outros grupos que fizeram fora do país, né? Fora do Brasil. Então, assim, uma logística muito pesada, mas que tudo vale a pena quando você quer realmente experimentar uma inovação no processo de educação, de transformação, né? Então, a gente tem uma metodologia que foi desenhada pela professora Maria do Carmo Xavier, que ela fala sobre a ecoarte educação. Exatamente como falar sobre sustentabilidade através de uma experiência prática. E aí surgiu, junto com isso, né, ela é minha mãe também, nós estamos nesse elo, e aí surgiu essa oportunidade de uma tonelada de discos de vinil que eu já tinha no ateliê. Né, minha irmã, designer, co-criando e pensando em outras partes do galo, e a gente tentando somar ideias, vamos usar os discos de vinil. O disco de vinil, apesar de estar novo, aparentemente, ele é um resíduo da década de 60, da década de 40. Bastante resistente. Então você imagina o que é refletir sobre o tempo de duração de um resíduo e poder olhar para aquilo ali. Então a gente desenhou uma oficina que ela tinha o começo, a contação de história com Kenla Batista, né, que é uma pessoa da Caçando Histórias, que é um trabalho lindíssimo também, que depois vocês precisam conhecer. E ela falava sobre essa ancestralidade através da cultura afro, todo esse histórico, e trazendo para a linguagem da iconografia do galo, e a gente trazia a radiola de vinil para que as crianças pudessem pegar o seu vinil, ouvir os arranhados do vinil, porque alguns estavam estragados mesmo, antes de fazer a pintura, e entender o que era essa transposição de tecnologias, a obsolescência, né, o upcycle. Veja quantas coisas você pode exemplificar dentro de um território de liberdade criativa. E depois exibi-lo de forma magistral, né? Porque você tem um carnaval como apoteose e o resto da história para contar. Então, uma coisa muito interessante é que nas oficinas, sempre que acontecia um momento de entrega dos discos de vinil e cada um ia ouvir o disco, depois dizia assim, mas tio, é para fazer o quê? E aí eu dizia, sorrindo, o que você quiser. Mas o que eu quiser? Aí voltava de novo, mas é para fazer o quê? Aí a mãe, o pai, mas é para fazer o quê? O que você quiser. Então, quer dizer, você vê que uma simples experiência de liberdade criativa talvez já esteja comprometida nesse mundo. Né? As pessoas não se percebem, de repente, com a possibilidade de optar criativamente. Eu quero pintar com vermelho, eu quero pintar com azul. Trabalhamos com um grupo de autistas também. Fizemos várias localizações assim para poder realmente pegar e mostrar que a arte ela é uma fronteira de integração. Né? Aí a gente fala sobre ciências, fala sobre ancestralidade. Então é um projeto de educação, na verdade, que pode ser maravilhoso. Feito. Né? Parabéns. A gente foi convidado para fazer uma escultura, mas o processo ele é muito mais do que a entrega do produto. E completamente multicultural, né? Porque você junta aí regiões distantes geograficamente com crianças colocadas em lugares diferentes, com realidades sociais diferentes, e está aproximando essas crianças, né, através da arte. Você sabe que o Galo, a gente no primeiro ano teve que confeccionar muita coisa, mas no segundo ano a gente já tinha 70% de tudo que a gente tinha de material foi utilizado no outro Galo. Olha. E esse ano, se a gente tivesse realizado, uma das metas era exatamente diminuir ainda mais a quantidade de materiais novos. E teríamos uma outra estratégia aí que a gente não pode falar. Com certeza. Que fica para depois. Ficamos aqui só na curiosidade. Aqui na curiosidade. Você, Leopoldo, foi definido pela mídia assim, como um artista multimídia, um artista plástico multimídia. Como é que você enxerga essa definição e como é que você se define como multimídia? O que é ser multimídia para você? Pois é, essa coisa do multimídia, né, já são temas que vão sendo trazidos e atualizados. Né? Eu venho da época das artes plásticas.
E outro dia eu fui falar e me corrigiram, disseram que era um artista visual. Então, são conceitos, são temas, né, sob o ponto de vista da arte contemporânea, a gente trabalha o multimídia com multilinguagens, incluindo as mídias digitais. Já seria um passo aí para o multimídia. E a minha experiência, exatamente em cenografia, muito para emissora, para shows, é exatamente esse olhar do Full HD, da captação de imagem. Então eu sempre tive uma relação com projeção, com luz, com painéis de LED, com conteúdos digitais dentro dessa cenografia. Isso já era um ambiente, né, que a gente considera como um território multimídia. Né? E a partir daí a gente traz esse conceito aplicado ao galo, com tecnologias também de LED, né, com captação dessas imagens e utilização dessas placas digitais como sendo janelas digitais em um corpo que ele mistura partes analógicas com partes digitais. Tudo isso são brincadeiras, são experiências, né, são caminhos de tentativa para essa inovação, tanto da arte urbana quanto da integração entre arte e ciência, né, e cocriação, porque você vê que foram exatamente os recursos tecnológicos que ajudaram a gente a aproximar tanta gente e poderia ter sido muito mais. Então são territórios que ainda estão aí, ó, se desenvolvendo. Mas... É isso que eu ia perguntar. O galo analógico é coisa do passado. Pois é. De hoje em diante será tudo digital. O galo Olha também só, é digital. olha só. Eu acho que o digital, ele começa no analógico. Sim, né? uma inspiração, né? Eu acho que muitas vezes, inclusive mamãe, professora Maria do Carmo, fala muito nessa questão dos modelos mentais, né? Como se constrói um modelo tridimensional, como você começa a entender o que é uma volumetria, como é que você sabe se você não passa pelo caminho do analógico. Sim. Né? Acho que até que a gente mude talvez a nossa percepção, ainda é fundamental os exercícios criativos, né? Laborais mesmo, plásticos, por isso que vem das artes plásticas, de belas artes, né? E de ofícios que eram trabalhados para que um artista fosse completo. Ele teria o desenho, a escultura, a pintura, a representação. Hoje não é mais necessário. A arte contemporânea faz com que você possa ter apenas um segmento e se expressar através dele. Mas era comum antigamente. Você tem o Leonardo da Vinci aí, um exemplo, né, dessa integração de várias artes, artes, ciências, e engenharia e tudo isso. É verdade. Bom, já que a gente já entendeu a complexidade do galo, né, e a gente sabe que às vezes o público ele não consegue perceber todas essas nuances do processo criativo, ou porque não pesquisa, ou porque não teve acesso, ou porque está tão empolgado com a ideia de ir para a festa que só vai. Um modelo seu do galo, que foi de 2009, recebeu algumas críticas. Eu queria saber como é que você lida com as críticas com relação ao seu trabalho. Se as críticas ajudam na produção do próximo galo, como é que você adapta aí? Olha, com certeza as críticas e os elogios são todos bem-vindos, são manifestações, né? Cada um tem uma opinião, sempre é válido. Eu confesso que eu gosto mais das críticas porque às vezes ajudam a gente a sair daquele canto, Evoluir, né? Mas todas elas fazem parte sim dessa construção, né? Você vê, o próprio galo de 2019, ele surgiu de uma crítica de um galo anterior. Então, o que é que acontecia? A gente via muito, mas o galo está muito simples, ele está assim, está assado, falta isso, falta aquilo. Tudo isso são críticas que faz você dar um passo à frente. Então, a gente tentou trazer o galo artesão para evocar exatamente a importância dessa artesania. Aquilo que é feito à mão é feito com amor, é feito com tradição, é feito com memória. Né? O que é que a gente tem? O artesanato como sendo epicentro do galo de 2019. Então ele trouxe abriu essas portas dos artesãos e dessas pessoas que trabalham com manualidade, né? Uma pessoa que trabalha com cozinha, está trabalhando também com aquilo ali. Então, são caminhos que a gente tenta integrar dentro dessa experiência através da ótica do público. Né? Você vê que em 2020 saiu na capa dos jornais sem polêmica o galo. Nesse caso já não teve, né, tantas críticas, teve muito mais elogios e apreço. Então... E é interessante pensar em como o artesanato passa a ser o centro, né, da arte, porque muitas vezes muita gente olha para o artesanato como uma arte menor. Exato. Quando na verdade ela precisa ser super valorizada, porque o nosso estado produz muito artesanato e a gente precisa lidar com essas pessoas como verdadeiros artistas que são, dotados de genialidade. Perfeito. Uma reflexão acho que é fundamental, inclusive, porque abre espaço para a gente observar até resíduos como matéria-prima possível. Muitas vezes a indústria que provoca os resíduos, eu digo que eu trabalho muito com o polo de confecção de Pernambuco também, e fala assim, mas dá muito trabalho emendar tecido ou pensar em alguma coisa. Muito trabalho significa mão de obra.
Se você aproveita a matéria-prima, sobra para mão de obra. Então é possível equalizar. Basta a gente olhar diferente essa Pois lógica. Leopoldo Nóbrega, o que a gente vem percebendo é que você e sua equipe lida com materiais, escolhem materiais reaproveitados, né? E aí nós vimos a questão, como você acabou de citar, a questão do polo, né? da confecção, então vocês utilizaram o vinil que você também citou. E a nossa curiosidade é como vocês escolhem esses materiais. Porque é uma gama, né? Eu posso dizer assim que é uma diversidade de materiais que eu acho que todo artista e nós, enquanto educadores, gostaríamos que tirasse lá daquele dito lixo. Sim. Então, como é que vocês fazem essa escolha? Olha, primeiro é não ter preconceito, né? A gente naturalmente a gente olha para resíduos, principalmente resíduos que são constantes. Se aquele local produz sempre aquele tipo de resíduo, é importante pensar em soluções criativas com aquele tipo de resíduo. Então, quando a gente parte de resíduos que sejam mais constantes, as criações elas também serão mais perenes dentro daquele ecossistema de aproveitamento. E isso é um primeiro ponto de partida. Depois é talvez ver materiais que sejam fáceis de você beneficiar. Tecidos são maravilhosos, você costura, você cola, pinta, pode tingir, né? Mas plásticos também são interessantes dependendo do nível, às vezes você precisa reciclar, mas outros dá para a gente aproveitar. Então é pela afinidade mesmo com esses recursos. Como é que uma mente que não experimentou vários laboratórios criativos pode fazer essa seleção? Isso é um exemplo de, por exemplo, uma escolha complexa, né, que precisa de bases mínimas dentro desses modelos mentais, desse desenvolvimento, para que você possa gerar respostas inteligentes e criativas. Incrível. Né? Quantos tipos de resíduos a gente tem que são desafios para essa nova geração que está vindo aí. Então, a arte é o melhor território. Gostei quando você coloca que não podemos ter preconceito na escolha. É verdade. Eu acho que isso é fantástico, né? Porque assim, é algo grandioso, é algo que vai ficar ali à mostra. Vamos dizer, é o seu nome naquela construção. E você ter a sensibilidade de dizer, não, vamos trabalhar com reaproveitado, vamos cuidar desse nosso grande planeta de uma forma sustentável. Não é isso, Viviane? Com certeza. Você vê as argilas do Alto do Moura, né, que é uma argila em extinção, foi trabalhada pela professora Maria do Carmo nas joias do galo de 2019. Então, você poder pintar joias do galo com as argilas líquidas. É uma confusão mental. Você está ressignificando o que é realeza, e né? convidando a sociedade para entender a nobreza desses solos que Mestre Vitalino e que tantos outros ceramistas criaram história e tradição. É uma Então, mistura, quase um paradoxo. Pois é. Eu estou criando... Minha irmã estava procurando materiais para poder fazer um cabelo crespo, que no desenho, no 2D, é muito fácil. Mas como fazer isso para uma crista que você anda dentro dela e que vai precisar ter uma resistência de 10 anos para que você possa ter um material expressivo? E aí, Germana Xavier, que é a co-criadora do galo, desenvolveu os caracóis do galo, que foram antológicos e marcaram nossa ancestralidade também, a presença, né, dos cabelos crespos para um galo, por que não? Com os canuítes, que são materiais também de um segundo aproveitamento e que tem uma durabilidade gigantesca e que dá uma resposta visual. Então, tem caminhos aí para trabalhar. Fantástico, parabéns. Obrigado. Muito obrigada, viu, Leopoldo? Nosso tempo está acabando da entrevista, mas a gente está aqui muito feliz Que bom. de ter podido lhe entrevistar, viu? Foi uma alegria, o senhor é muito importante para a nossa cultura, o galo também, né? E é muito mais importante valorizar a arte. Eu espero que vocês todos de casa tenham gostado, tá certo? E é isso. Um cheiro Pois e até é. breve. Tchau, Gente, eu que pessoal. agradeço. Que Um bom bom estar. carnaval para vocês. Fiquem em casa, guardadinhos e vamos que Isso. vamos. Usem máscara. Eu disse que o peito passou uma vez,